Imagina você passar mais de um ano desenvolvendo um jogo, você faz todas as habilidades do jogador, você faz todos os inimigos, faz eventos especiais, quando você junta tudo e quando dá por volta de 4 minutos e 20, o jogador some. É inacreditável. Como assim? Por que o jogador sumia? Cara, era tanta pergunta, eu não fazia ideia do porquê. E aí, a gente tem que começar um trabalho de detetive. A gente tem que agir como detetive, levantar hipóteses e começar a procurar por pistas. Então eu levantei várias hipóteses. A primeira hipótese que eu levantei na época era que o jogador tinha perdido toda a vida, só que o código não identificava que ele tinha morrido, e aí o game over não aparecia e o jogo continuava. Só que eu fui mexer no código, fui ver, e não era isso. Até porque quando o jogador morre, faz uma animaçãozinha de morte e só depois é invocado o painel ali de morte do jogador, de game over. Então assim, logo eu já descartei essa hipótese. A segunda hipótese, eu acreditava que fosse no script do jogador. Eu olhei de ponta a ponta ali o script do jogador e em nenhum momento ele desativava o game object, que a gente chama na Unity, do jogador. E o caramba, o que pode ser? Pensando. Eu achei que poderia ser então alguma rotina. Eu olhei lá, tem várias rotinas no jogo, mas de cara assim pareceu que não. Rotina seria com o evento lá das ordens de inimigo, evento da marcha romana, então vários eventos que tem. Eu olhei lá e aparentemente não era. Cara, então a quarta hipótese seria em algum inimigo. Eu olhei o script básico dos inimigos, que eles compartilham o mesmo script, vi lá em quais momentos eles eram desativados, se em algum momento ele conseguia associar o player e ele, sei lá, morria junto com o player, sabe? Quando o player matasse o inimigo, de alguma forma o inimigo, quando ele morresse, ele levava o player junto. Fiquei olhando isso, fiquei, nossa, pensando muito, analisando muito código e também não era. Então eu tive que voltar um passo atrás antes de elaborar as hipóteses, tentar estudar melhor o caso e fui jogando para reparar quando que isso acontecia. Já que eu tenho um temporizador ali, vamos ver quando que o jogador some. Depois de jogar muito, eu percebi que ele sumia por volta de 4 minutos e 20 segundos, 4 minutos e 30 segundos. E aí? O que acontece no jogo nesse tempo? Se você olhar no meu planejamento aqui do jogo, nos 4 minutos e 30 não tem nada. Não era para acontecer nada, que era para ser aqui nos 270 segundos, não tem nada. Temos o quê? Nos 300 segundos temos o Mago do Submundo aparecendo, em 315 a gente tem o respawn do esqueleto no tempo mínimo, quando tá mais respawnando esqueleto. Só que, olha só que legal, com 240 segundos temos o evento do chefe Marshmallow e da sua gangue de Marshmallow. Cara, 4 minutos a 4h20, 4h30 tá próximo, não tá? Então tem chance de ser ele. Então eu comecei meu trabalho investigativo em cima da gangue do cogumelo. Deve ser esses caras que tá fazendo o bug acontecer. E aí eu corri atrás para ver o que eu tinha feito de mudança no código, o que estava de diferente lá, e eu não consegui encontrar nada. Até que eu consegui simular exatamente o caso. O caso que acontecia era muito simples. Se você fugisse, matasse o chefe, depois você entrasse no collider de círculo novamente, os inimigos iam te colocar como target quando você saísse e você sumir. Era esse o cenário. Você não deve ter entendido nada, né? Então deixa eu explicar pra você como que funciona a gangue do cogumelo. Então quando dá os 4 minutos de jogo, a gangue do cogumelo é invocada. E ela vem junto com o chefe cogumelo. O script do chefe cogumelo é ele pegar a sua posição e correndo com uma velocidade maior e dar um socão tentando te acertar. Enquanto isso, a gangue do cogumelo fica em volta de você, não deixando você fugir. Mas, se você insistir e fugir, toda essa gangue do cogumelo começa a te perseguir junto com o chefe cogumelo. Então fica vários inimigos correndo atrás de você. E se você ficar lá, quando você matar o chefão, todos da gangue do cogumelo morrem. Esse é o funcionamento normal da gangue do cogumelo. Esse é o funcionamento que o jogador vê. E a nível de código, os inimigos, eles possuem um alvo, que a gente chama de target no código. Target do inglês é alvo, então é a mesma coisa. E esse target, eles tentam perseguir ele. Para fazer a gangue do cogumelo ficar paradinha em volta ali do jogador, eu coloco um objeto invisível como target na posição que ele tem que ficar. Então quando ela surge, eles vêm correndo até atingir esse target. E existe um collider em volta ali, da onde eles fazem esse círculo, para ver se o jogador saiu daquele círculo tentando fugir. Se ele fugisse, eles vão atrás. E como funciona se eles irem atrás? O target da onde eles têm que ficar parado muda e se torna o jogador. Quando esse target se torna o jogador, eles correm atrás do jogador, que é o alvo dele. O target se tornou o alvo. O alvo deles agora é o jogador e não a posição que eles tinham que ficar parado. E aí, quando você mata o chefe, eu tinha programado para todos a gangue do cogumelo morrer também, sumir. Só que com isso, eles levam o target deles também. Só que quando você fugiu, o que ele entende? Que você é o target e você também desaparece. E também tinha como replicar esse bug de outra forma. Você não fugiu, você matou o chefe cogumelo, aí existe aquele colisor em volta, e aí quando você saísse,
ele identificava, você saiu do círculo, você virava o target novamente. Quando você entrasse de novo naquele círculo, você sumia. Era isso? Era algo assim. Acho que não deu, acho que deu pra entender. Então você vê a complexidade, o bug tanto específico que ele era. E aí, como que eu corrigi isso? O código para correção, por incrível que pareça, foi basicamente uma linha de código. Foi isso aqui. Bastou adicionar esse i, ver quando o target do inimigo, que é o alvo, não for o player. O player tem uma tagzinha que a gente coloca para diferenciar, chamada player. Então, quando não for o player, aí ele pode desativar, que aí ele some lá da tela. Mas se for o player, ele não faz nada. Então, com uma linha de código, eu salvei meu jogo desse bug dos 4 minutos e 20 segundos. Ah, e essa outra parte que adicionou também. Isso aqui foi mais uma questão de performance, que eu vou explicar outro dia como essa linha de código aqui quase acabou com o meu jogo. Ela fazia com que o meu jogo ficasse com 10 FPS, um jogo pixel art 2D. E cara, é como eu sempre digo e várias outras pessoas também falam, o computador é burro, cara. O computador é muito burro. É nós que manda nele. E quando a gente dá uma ordem errada para ele, ele vai executar da forma errada que a gente mandou fazer. Então, no fim, é a gente que cria os bugs. Muitas vezes a gente culpa a ferramenta, culpa ali a Unity, culpa outra ferramenta que a gente está usando. É como se eu estivesse culpando a enxada por não carpir o lote para mim. Só que é eu que estou fazendo o lado errado da enxada. E aí, com o bug corrigido, finalmente eu consegui jogar o jogo completo pela primeira vez. Cara, a sensação foi única, véio. Foi muito bom. Vocês não têm ideia dessa satisfação que dá em conseguir jogar seu jogo pela primeira vez, depois de mais de um ano de desenvolvimento. Lembrando, adicione lá na sua lista de desejos, porque esse jogo, ó, deu um suador danado. Aproveita agora e vê esse outro vídeo meu aqui, ó. Vai estar aqui do lado, ou de cá, ou de cá. Te encontro lá.